Graças a Deus por mais uma oportunidade. E nós vamos dando continuidade, então, ao nosso estudo que fala sobre os princípios, né, doutrinários, alguns princípios bíblicos que nós chamamos de discipulado. Normalmente, a gente faz esse discipulado para uma classe de candidatos a batismo, né? Então já não é novidade para os irmãos, mas nós estamos agora passando para toda a igreja para que todos nós venhamos ficar alinhados com esses princípios doutrinários, certo? Hoje nós vamos falar sobre salvação. Nos últimos 2 domingos, nós aprendemos sobre Deus, conhecendo Deus. Então nós vimos aqui o nosso presbítero dizendo, mostrando o caráter de Deus, na qual ele também ensinou, e nós aprendemos que nós não devemos apoiar a nossa adoração, a nossa fé, somente naquilo que Deus faz, mas sim em quem Deus realmente é. Ou seja, a sua fé, a sua adoração tem que ser voltada para quem Deus é, ou seja, o caráter de Deus, certo? Então, ficou muito bem aqui definido e explicado, e nosso irmão até falou, não é errado adorarmos a Deus pelo que Ele faz, certo? Porque o Salmo de número 150, ele vai dizer para louvarmos a Deus pelos seus feitos. Em algumas traduções diz pelo que Ele faz. Então nós devemos louvar a Deus. Mas o ponto central é que nós não podemos somente louvar a Deus quando Ele faz alguma coisa. Porque no dia que Ele resolver, segundo a vontade dEle, não fazer, a gente vai cair. Então, por isso que foi ensinado que nós devemos apoiar a nossa fé e a nossa adoração, o nosso louvor, no que Deus é, e não somente no que Ele faz. Tudo bem? Até aí? Certo? Bom, vamos ler em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Acts chapter 4, verse 12. Ele vai dizer assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Diante do que Deus é, nós vimos também na última lição que algo aconteceu e afastou o homem de Deus. E agora o homem passou a ter dificuldades de ver Deus como Ele é, de servir a Deus como Ele é.
por causa de uma coisa que because aconteceu. of one thing that happened. O que foi isso? Eu pergunto aos irmãos. Quem pode responder? Who can God answer that? Ó, Por causa do pecado. por causa do pecado. Because of sin. Então, o pecado, So the sin, ele fez assim com o homem e Deus. it makes like this between man and God. O pecado afastou o homem de The Deus. sin moved E man agora, away from God. And o now, pecado, the sin, ele cegou, deixou cego it o homem, blinded man, fazendo do homem making man um servo. as a servant. Ou seja, So o pecado the sin, se tornou o Senhor the no Lord, sentido the de sense of, o controlador, of aquele que who is in domina. control, the one that dominates. O pecado So se tornou the sin Senhor became da the Lord humanidade. of humanity. Porque o homem se afastou de Deus Because the man moved away from God. e longe de And Deus away from God, não há vida, there is no life. logo o pecado abundou, Hence, the sin became escravizando abundant. a humanidade. Slavery. Tudo bem até aí? Is that okay? Bom, vamos entrar na nossa lição de hoje. Let's go into our lesson today. Eu quero I want que você medite junto comigo, I want you to meditate together with me. que você pense junto And comigo, to think together with me. da seguinte forma. In this exact Vamos voltar, So let's go back. eu e você, You and na me, nossa mente, together in our minds, vamos voltar no tempo da escravidão, in the time of slavery. certo? Vamos imaginar So let's imagine que eu e você, that you and me hoje, today estamos vivendo we are living na época dos escravos. in the time of slavery. Tudo bem? Is that okay? Certo até aí? Então vamos imaginar, tá? Vamos criar aqui uma ilustração. Let's create an illustration. Vamos imaginar que hoje, Let's imagine that today hoje aqui nós estamos escondidos. Vamos imaginar que nós estamos aqui escondidos porque estamos vivendo na época da escravidão living a time of slavery. e nós somos escravos. And we are slaves. Só que os nossos senhores, But our lords, os nossos donos, our owners, não sabem que a gente está aqui. they don't know that we are here. Tudo bem até aí? Is that okay for him? No tempo da escravidão, So the time of slavery, nós somos escravos. we are slaves. E o nosso chefe, o nosso senhor, o nosso dono, ele não sabe que a gente está aqui. Owner, he doesn't know that we are here. Se ele descobrir que a gente está If he aqui, found out that we are escondido dele, hidden from him, ele vai nos castigar. he will punish us. Ele vai amarrar no tronco He will put us in e vai ser chibatada, wood and we'll get beaten. certo? Quando a gente sai daqui, When we leave here, vamos imaginar just imagine que a gente precisa ir that para we o campo have trabalhar. to go to the field to work. E nesse campo And in trabalhando, this field working, tem um chamado malfeitor. there is malfeitor. There is a malefactor. Yeah, malefactor. Então nós estamos trabalhando lá no campo So we are working in the field. e tem um homem que a posição dele, o cargo dele é de His malfeitor. occupation is a malefactor. O que é o malfeitor? É aquele cara que ficava no cavalo Is that person com um chicote who na mão. stay in the E se um dos escravos não tivesse trabalhando do jeito correto, era chibatada nas costas working fine enquanto and they trabalhava. get beaten with the whip while working. Então imagina que eu e você estamos So nessa let's situação imagine that hoje, You and me, we are in this situation com as costas marcadas with our backs de levar a chibatada. hurting because of the whip. Imagina que de repente, enquanto a gente está lá trabalhando, Suddenly, while
we are there. A gente não pode se distrair e olhar para trás. A We gente tem que estar cannot get trabalhando. distracted and look behind. We have Mas to aí a gente keep working. escuta Then we hear chegar na casa do nosso Senhor, arriving in the nosso house of dono, our Lord, our owner, alguém someone que fala assim: that says, por que teus escravos estão apanhando? "Why are your slavers being beaten?" E aí a gente escuta, sem olhar. Then we hear, A without gente looking, escuta. we E hear, aquilo chama a nossa and atenção. that gets our attention. Por quê? Why is that? Porque isso não era, no tempo da escravidão, não era uma coisa comum. This wasn't a common. Alguém se importar com o Someone to escravo. bother with these slaves. Tudo bem até aí, irmã? Is that Tá good conseguindo so far? seguir o pensamento? Following my line of thinking? Então imagina, nós estamos lá trabalhando. Imagine that we are there working. E aí a gente escuta and alguém then we falar hear assim: someone saying, cadê teus escravos? "Where are your slaves? Por que eles estão apanhando? Why are they being beaten?" E aí, And o then nosso dono, our Lord, our ele owner, fala assim: tá apanhando porque eu faço o que eu quero com eles. he says they are being beaten because they do Eles são meus. whatever please me. They are mine. Eles fazem o que eu mando. So they do whatever I command. Eles são meus. They are mine. Aí essa pessoa que Then chegou, this person who arrived, ele fala assim: he says, mas isso não está certo. "But this is not right. Não pode ser assim. It can't be like that." E nós estamos lá, And escutando. we're there, Nós estamos listening, trabalhando, mas o ouvido está em pé, escutando a conversa deles. listening this Nesse conversation. momento, At this moment, o nosso coração começa a criar uma esperança, start to create a hope. certo? Right? Começa a dar um alívio, falando. Aí a gente cutuca um ao outro e fala: ih, olha, chegou alguém aí que está falando, We look at each other está and we say, confrontando o nosso "Hey, dono. hear that, because this person that just arrived is like Chegou alguém aí que está se importando com a gente. E a gente está trabalhando, We are working. porque o malfeitor ainda está aqui vigiando nós. The malefactor is still watching us. E aí a gente está escutando. And then we are here. E aí essa pessoa que chegou, And that person who arrived, ela fala assim pro nosso says dono: to our owner, eu vou comprar todos eles. "I'll buy all of them. Eu vou comprar todos eles. I'll buy all of them." E quando a gente escuta And isso, when we hear that, a gente fala assim, a primeira sensação que a gente first vai thing ter é: that we will have is estamos salvos. we are saved. Porque a gente viu que chegou Because we alguém saw that someone came que se importava com a gente, who cared que about us, confrontou o nosso antigo dono, confronted our old, dizendo que não é certo o que ele faz, saying that it's not right what he was e ainda mais, disse que vai nos comprar. He said that he will buy it. E aquilo nos dá uma And esperança, that gives us hope. aquilo nos faz até largar That gives us to a enxada, a ferramenta de trabalho e olhar and look back, com a esperança queimando o nosso peito. burning our heart. E aí essa pessoa And que that chegou person who arrived e quer nos comprar, want to buy us, ele vira para nós he looked to us e fala and assim: said, vocês estão livres, "You are now free porque eu comprei because vocês. I bought you. Agora vocês não vão mais Now servir a you're ele not going to serve e apanharem. him anymore. And be Vocês não vão mais servir a ele e ter que ficar se escondendo, having to hide yourself. correndo o risco de ser encontrado e ser amarrado no trono. Então vocês não precisam se preocupar. You don't have to worry more anymore. Vocês agora são meus. You are now mine. Esse sentimento This feeling que a gente vai ter that will dentro dessa nossa história feel é o sentimento de que, olha, that we're talking about. estamos The salvos feeling of das mãos do we're malfeitor, saved from the hand of estamos salvos we're saved da escravidão, from the hands of slavery. porque o nosso novo dono, Our new owner, o nosso novo our Senhor, new Lord,
Ele fez uma proposta made a proposition para o nosso antigo dono, to our old owner, que é uma proposta que não tem como, which is a cumprir. proposal that can't be fulfilled. não tem como alguém querer renegociar essa There's no proposta. way to renegotiate this proposal. O nosso antigo dono Our former owner, não teve he opção, didn't have an option on this. igual nós não tínhamos Just quando like éramos we didn't servos have dele. option when we were Ele agora não servants. teve escolha, ele teve que aceitar a He proposta had to accept the e nos vender. and sell it. Ou seja, nós fomos We comprados. bought. E agora, por sermos And now, comprados because we were bought, e termos um novo and we Senhor, have a new Lord, nós temos alegria. we now have joy. Porque esse novo Because Senhor, this new Lord, ele não nos amarra no he tronco doesn't e nos dá put us chibatada. in a hole and beat us. Esse novo Senhor, This new ele owner não nos coloca para trabalhar no campo put us to work e manda alguém ficar nos chibateando caso não trabalhe. someone to beat us in case that we don't Ou seja, work. com esse novo So Senhor, with this Lord, nós temos uma certa we liberdade. now have some sort Nós of temos freedom. um conforto. We now have comfort. Porque a intenção desse novo Senhor This new Lord intention não é nos is oprimir, not to não é nos escravizar, give us some mas nos dá burden vida. or to slave, to Aleluia. make us slaves, but to give us life. Esse novo Senhor So this new Lord se chama Jesus Cristo, is called Jesus Christ, que te comprou, who bought you, que te resgatou who rescued you. com algo With que não é prata that's e not nem ouro, silver nor gold, mas é o sangue. but the blood. Ele deu o sangue. Aleluia, Jesus. Ele derramou o sangue He drowned a ponto do pecado at some olhar point, which e falar, sin não tem o que eu looked fazer and para said, segurar "There's nothing eles. that I can do to hold them back." Jesus Cristo chegou Jesus Christ arrived numa fazenda de in a escravos farm of slaves. e falou assim: eu comprei todos I vocês, bought all of you. todos vocês são All of meus. you are mine. Agora, Now, se vocês querem continuar trabalhando aí na fazenda, in this farm, você tem a sua escolha. then you have your choice. Se você não quiser, é só me seguir. It's just follow me. Vambora. Let's go. É nisso que a humanidade It's this what the humanity ainda vive. still lives. Jesus já comprou, Jesus already bought them. Jesus já pagou o preço Jesus already paid the price. e tá assim, ó, é só sair dessa fazenda, It's just walk away from this farm. sai desse serviço, Live this job. This você já é meu, eu já You comprei. are- You are already mine. Só que a humanidade But the humankind, fala assim, não vou sair daqui, they say, I want to leave this place. vou continuar aqui. I'll keep on this place. E Jesus, And o nosso Jesus, novo dono, our new owner, o nosso novo our Senhor, new Lord, fala assim, olha, he says, eu já paguei o preço, I already paid the price. é só você entender isso, It's just you to que o understand preço já foi pago, that the price has been paid. tu tá livre, You are free now. entenda isso. Understand that. Mas a humanidade, But the humankind, ela ainda fala assim, they still, não acredito, they still say, que nós estamos no, vivos. I don't believe it. That nós vamos continuar aqui, we'll keep porque eu não vou trocar o certo Because pelo I duvidoso. want exchange. E aí Jesus what fala is- assim, what I'm living for something that I don't know about. Jesus fala And assim, Jesus tenha Christ fé, says, só have vem, faith. You just have to come. acredite, só vem. Just come. O nome disso, amado, The name of é this salvação. is salvation. Quando Deus criou o When homem, God created man, Deus criou o homem perfeito. God created man perfect. Quando Deus criou When o homem, God created man, Ele criou o homem He created para man viver to live numa plenitude in a fulfillment que não era pra gente sofrer o que a gente sofre which is hoje. not for us to suffer what we suffer today. Não era pra gente ter guerras como a gente tem hoje. It wasn't supposed for us to have wars like we have today. O nosso professor disse nas últimas Our aulas, teacher said in tudo que você vê de belo no mundo hoje classes, everything that you see which is
beautiful in the world today. Não é tão belo como era It's antes. not as beautiful as it used to be. Você olha uma paisagem hoje You look at landscape e today, você fala, and you say, que lindo essa how paisagem. beautiful this landscape is. Olha que belo. Look how beautiful it is. Mas acredite, But believe it or not, aquela ali não é a plenitude da perfeição com que Deus it's not the fez. fullness of perfection Ou seja, which God made. se já é bonito aos nossos olhos hoje, So, if imagina it's sem o beautiful pecado como é que to não our é. eyes today, imagine how it was before the Então, sin. So, tudo que nós vemos hoje what we see e achamos today, lindo, and we think it's beautiful, ela é muito mais linda. it is much more beautiful. Ela é muito melhor. It's much better. Só que o pecado, But the sin, ele denegriu, ele desfez toda essa perfeição, ele corrompeu essa perfeição, corrupted all this perfection. tanto da natureza, On the nature, you can como see the principalmente nature and a criação de Deus. the creation of God. A imagem e semelhança de Deus em nós The não é a mesma do que similarity of God in us, it's not like it used to be. quando Adão When Adam ele escolheu desobedecer, chose to disobey, comendo o fruto, eating the fruit, ali a desobediência there the disobedience foi a porta para o pecado. was a door for the sin. E a consequência And the foi o quê? consequence of that was Se afastar de Deus. man to move away from God. Agora a Now humanidade the humankind vive afastada de lives Deus. away from God. A humanidade, The humanity, ela humankind, vive, they como live, Paulo diz, as Paul says, com a mente cauterizada pelo pecado. cauterized by the sin. Ou seja, a humanidade perdeu a The humankind, sensibilidade. They lost the sensibility. A humanidade, ela The humankind, não lembra do Criador, he doesn't remember of its creator. porque o pecado cegou tudo isso. Because the sin blinded all this. O pecado The sin que começou com Adão which started with Adam passou para todos os homens. and moved to all men. Passed to Agora, all men. Todos Now, morrem. all of us we die. Quando nós olhamos lá em When Romanos, we look at the book of Romans, Romanos capítulo Romans chapter 5, chapter 5. Romanos 5, 12, deixa eu ver se é assim. Romans chapter 5 verse 12. Isso. Romanos capítulo 5, versículo 12, Romans chapter 5 verse 12. ele vai dizer, It will say, pelo que, therefore, como por um homem just as entrou o through pecado one no man's mundo, sin entered e pelo into pecado a the morte, death was sin. assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Because all sinned. Sabe por que a gente morre Do you hoje? know why we die today? Sabe por que a gente Do nasce, you know why we Cresce. are born? envelhece e morre? We get old. And then Se we chama... die. It's called ciclo da vida. Oh, meu Deus. Ciclo da vida. Não, herança do pecado. It's called sin heritage. Essa é a herança do This pecado. is the heritage of the sin. Por isso que todos morremos. That's why we all die. Deus não criou o homem para morrer. God didn't create man to die. Agora, se a gente nasce, But now, if a we gente are cresce, born and a gente grow, envelhece e and morre, we get old and then we die, é porque é a herança it's because que foi passada a of todos the os homens. heritage that was passed Por to isso all todos men. morrem. That's why É o que Paulo está we falando em all Romanos die. 5, That's 12. what Paul is saying in Romans chapter 5 verse 12. Então, por isso que nós temos That's doenças, why we have disease. por isso que nós temos That's why we have enfermidades, sickness. por isso que a gente perde pessoas That's que a gente why ama. We lose people that we love. A culpa é de Deus? Is Não. God the one to A blame? culpa é do No. pecado.
The blame is on O sin. pecado fez isso com o The homem. sin made that to man. O pecado The sin acabou screwed everything com o homem. with man. Agora, o que que acontece? Por Now causa what happened, disso, because of that, Deus, God, ele olha para a humanidade He looked to the to humankind. e Deus ele está olhando para a God is humanidade looking to humankind, e ele está and He is vendo a humanidade cada vez mais seeing se the distanciando. humankind moving away. Deus está vendo a humanidade cada vez God is mais seeing- is looking at humankind se esquecendo, and He's seeing the humankind forgetting about esquecendo a sua origem. forgetting their origins. Por quê? And why is that? Porque o pecado It's se because tornou senhor sin da became humanidade. The Lord of humankind. Então agora Deus, So now God, como João 3,16 diz, John 3:16 says, Deus ele ama John loves a humanidade God loves humankind de tal maneira in such a way que ele pega o seu único filho that he takes his only son e fala assim, você precisa ir lá and says, you have to be there. e comprar eles de volta. You have to go there and buy them back. Você precisa ir lá You have to go there e resgatá-los and novamente. rescue all of them again. Então nós podemos So we can entender understand que a salvação that salvation ela é is um ato an act, soberano de a Deus. sovereign act of God. A salvação Salvation, ela é it is um favor a favor que nós não that we merecíamos, don't deserve, mas Deus nos deu. but God gives to us. Que isso é chamado de graça. What's called grace. Nós estávamos cada vez mais distantes de Deus. More and more away from God. E aí Deus, And then God, é como se it's like Deus falasse assim, would say, é a minha criação. it's my creation. Eu fiz isso. I made them. Eu criei o homem. I created them. Se ele vive, If they live, é porque eu soprei o fôlego da vida para I ele. blew the breath of life in Se them. ele respira, If they breathe, é porque eu soprei na narina dele o fôlego de vida. I breathe on them. Eu não vou perder ele para outras So coisas. I want to be out to something else. E aí, João 3,16. Then Bota lá, John João chapter 3, 3, verse 3,16. Nesse momento, In this moment, Deus ele sente um amor God feels tão grande, so great love, que ele fala assim, He olha, says, look, filho, son, eu preciso I me apresentar aos homens. need to present myself to man. Mas se eu, But Deus, if me, God, me apresentar aos homens do jeito que if I sou, present myself the way todos I vão am, morrer na all hora, of them will die immediately por causa do pecado. because of sin. Então o que que Deus faz? So what God makes, Olha, what God does, eu preciso me revelar aos homens, I need to reveal myself to man, mas eu tenho que me despir but I have to da minha majestade, take away, to give, da minha glória to e me tornar give como away eles. my glory of my majesty, Para que and eles become as possam me one ver. of them, so they can see me. Vamos lá para Filipenses, capítulo So let's go Dois. to the book of Philippians chapter 2. versículos 7 e 8. Verses 7 and 8. 2, 7 e 8. Chapter 2, verses 7 and 8. Vamos ler do 5 ao 8. Let's read verse 5 to verse 8. Ele diz assim: Which reads as follows.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então agora, na pessoa de Jesus Cristo, nós conhecemos a Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos ver o amor de Deus. Porque agora Jesus Cristo, ele vai nos reconciliar com Deus. Ele é o elo de ligação entre a humanidade e Deus. Por isso ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Verses 18 and 19. Segunda Coríntios 5, 18 e 19. Verses 18 and 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O ato soberano de Deus foi enviar Jesus Cristo para que a gente fosse religado a Deus. Então, se hoje você e eu conhecemos a Deus, é por causa de Jesus Cristo. Se hoje o mundo ouviu falar de Deus, é porque Jesus Cristo veio ao mundo. E por causa de Jesus Cristo, o mundo ouviu falar de Deus. Esse é o ato soberano de Deus. É um ato que nós também chamamos de infinita misericórdia. Por quê? Qual é a diferença de graça e misericórdia? Alguém sabe me dizer? Alguém consegue me ajudar? Graça é o favor imerecido de Deus. Certo. Misericórdia é como Deus nos vê, assim, como miseráveis que necessitam dele. Quase. Alguém? Ele sente o nosso coração, ele sente o nosso... Mas tem uma frase igual você falou da graça, tem para misericórdia, que define a misericórdia. Nossa irmã Janaína, ela disse: a graça é um favor de Deus para nós que nós não merecíamos. Que favor é esse? Nos dar a vida
gives us life, certo? right? No lugar do que nós merecemos, a morte. In place of what we need, Então, death. So, o favor de Deus para nós favor to us foi, olha só, was, vocês me abandonaram, look, you vocês se are- afastaram de mim, you moved away mas eu from vou me, fazer um favor para but vocês. I'll make a favor Eu vou to you. permitir com que vocês I will voltem. allow you to come back. Isso é a graça, That's grace, certo? Que ela é manifestada which is manifested por Jesus Cristo. by Jesus Christ. Então Jesus é a graça de Deus. Is the grace of God. Ele reconciliou o mundo, nós lemos agora, Outside the world, we just read it, certo? right? E a And misericórdia, the mercy. a The misericórdia de mercy Deus of God é nós is não recebermos not aquilo que nós merecemos, what we deserve, a morte. the death. Essa é a So misericórdia. this is the mercy. O que que nós merecemos? Morrer, Do we deserve? porque nós somos pecadores. Because we are sinners. Não é isso? Isn't that? Hã? Misericórdia. É a misericórdia. Yes, mercy. Nós merecemos morrer, We deserve to die. mas a But misericórdia, the mercy, ela fala assim, it says, vocês merecem, you deserve. mas eu não vou dar isso para vocês não. But I won't give it to you. Ao invés disso, toma graça, Aleluia, gente. Have grace. porque vocês não merecem, Because you don't mas deserve. toma ela, But here it is. Jesus Cristo. Jesus Christ. Essa é a diferença This is the de difference graça e between misericórdia. grace and mercy. Tudo bem, amados, até aí? All good so far? Mas- Alguma pergunta? Pode Any repetir? question? Hã? Pode repetir? Please repeat. Repeat. Ah, repetir? É. Ah, sim, desculpa, eu não entendi. I'm sorry, I don't understand. A diferença The de difference graça between e grace misericórdia, é isso? Uhum. Você quer saber? Yeah. is that what you need to know? A You graça, want to know? So grace, ela é it um is favor de Deus para a a humanidade. favor from God to Um humankind. favor que nós não A merecemos, favor that we mas don't Ele deserve, fez, but He did, certo? right? Então, nós não merecemos nada We don't da deserve parte de Deus, anything from God. porque nós nos afastamos de We Deus. moved away from God. É igual It's just like um filho que abandona o a lar, son that abandoned. um filho que tem tudo em casa. A son that has everything at home. Não, fala, eu não estou satisfeito com isso, quer saber? Eu vou viver a minha vida. I don't want that. You know what? I'll live my life. No. E aí foge de casa, And then he just runs away from home, ignora a família, vai viver a vida his dele. family and go live his life. Mas aí o But pai then the father fala assim, olha, says, tu não merece não, you don't deserve, mas eu deixo tu voltar para but casa. I'll allow you. Isso é a graça. This is grace. Tudo bem? All good? Misericórdia. And mercy. O que nós merecemos por causa da What we desobediência? deserve because of our A morte. disobedience. We deserve death. A humanidade merecia Humankind, ser condenada it deserves to be por condemned causa do pecado, because of sin. porque ela se afundou no Because pecado. it went deep on sin. A humanidade, ela mergulhou no pecado, He dived in sin. fazendo tudo que desagrada a Deus, Everything. se afastando cada vez mais de Deus. God, moving away even more from God. Só que por que que Deus não But why dizimou a God humanidade, não matou a humanidade? killed everybody or Por causa da sua misericórdia. get rid of everybody because of His mercy? Então a misericórdia Mercy é nós não recebermos o not que nós receiving merecemos, what we deserve, que é a morte. which is death. Então a misericórdia de Deus So the mercy é of a God causa de nós is não the sermos reason consumidos. why we're not consumed. Enquanto a graça While grace é nós is recebermos we o receive que não merecíamos, what we didn't deserve. que é Jesus Cristo, Jesus Christ. a The reconciliação reconciliation do homem com Deus. between God and man. Tudo bem? Deu certo? All good? Mais alguém? Alguma Anybody pergunta? else? Algum comentário? Any comment? Os irmãos não se assustam com o meu jeito de falar, cara feia, né? Não se assusta não. Fica à vontade, tá? Minha esposa que sempre briga comigo. My wife always like complaining. Mas você fala muito sério. As pessoas têm medo de Because I'm perguntar. serious, people are like afraid of asking.
Mas não é não. Eu sou bonzinho. Tá tudo bem até aí, amado? All good so far? Então, Okay, so isso é o que nós chamamos this is what we de call salvação. salvation. Então vamos relembrar? So let's recap. O que é a salvação? What is salvation? É um ato It's an act. soberano de Deus. Sovereign act of God. É um ato It's, da infinita misericórdia de Deus. The infinite mercy of God. Isso é a salvação. This is salvation. Era nós que estávamos para ser condenados à morte, We who were set to be termos a chance have the chance da vida eterna. of eternal life. Lembra a nossa ilustração no começo? Remember our Da aula? illustration at the beginning of the class? Nós éramos escravos, aí ouvimos alguém chegar And then we e heard falar about assim, vou someone comprar coming eles. E a and gente say, se encheu de "I'll buy alegria. them." And we got Porque quem filled with estava nos joy, comprando não era who were- para nos oprimir, were não era para buying nos us, wasn't to chibatear, oppress us or não to era beat para us nos or amarrar no to tronco, put us on the pole, mas era para que a gente tivesse vida. but instead for us to have life. Então, isso é a salvação. This is salvation. Essa é a salvação. This is the salvation. A salvação, The salvation ela não se is limita not limited somente only a não ser condenado no to inferno. not being condemned in hell. Esse é o grande problema the great problem, the de biggest muitos problem cristãos. of a lot of Christians. Achar To think que a salvação that salvation é só simplesmente not não only- ser jogado no just inferno. only not being thrown in hell. A salvação ela é muito mais do que isso. Salvation is much more than that. Ela é muito maior do It's que isso. much bigger than that, much greater than that. Tem um versículo em Hebreus, me fugiu a referência there's a verse in agora, the book of Hebrew, I forgot the reference. que ele fala da But it tão says grande salvação. about so great salvation. Deixa eu achar aqui. Let me find it. Como não atentaremos para uma tão grande salvação? Ah? Hebreus 2:3. Book of Hebrews, chapter 2, verse 3. Ele diz assim, It reads as follows. olha só. Como escaparemos nós It says, how shall we se não escape atentarmos if we para uma neglect so tão great grande salvation? salvação? O qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Veja que o escritor aos Hebreus, ele está falando de uma tão grande salvação. A salvação ela é muito maior. Ela vai muito mais além do que você e eu não sermos jogados no inferno. Entenda isso. Não se limita a isso. A salvação, ela causa em nós o que nós chamamos de aspectos da salvação. Vamos botar aqui um ponto aqui e vamos abrir um parênteses. Lembra quando nós falamos que por causa do pecado a humanidade agora ficou não ficou no seu estado original? Deus criou de um jeito, mas por causa do pecado hoje somos diferentes. Lembra que a gente falou isso? A gente olha para a natureza e a gente acha tudo muito belo. Mas antes do pecado, isso era mais belo ainda. Até o que nós vemos que é belo foi denegrido por causa do pecado. Tá? Então isso aconteceu em nós. Quando o pecado abundou, ele nos tornou culpados, ele nos matou, nos deixando, matou no sentido de estávamos mortos, a ponto de
não sentirmos e nem imaginarmos nada em relação ao nosso Criador. Nos afastou de Deus. It moved us away from God. E logo nos deixou impuros. Therefore, made us infused. Por quê? Why is it? O homem que está longe de Deus, The man who is ele away quer from fazer God, tudo o que a sua carne he deseja. wants to make everything that his flesh wants. E nós vemos lá em We Gálatas see in the book of Galatians o que são os desejos da carne, certo? what are the desires of flesh. Vamos lá para Gálatas, capítulo In 5, the book of Galatians, chapter 5, versículos 19, 20 e 21. 19, 20, and 21. Gálatas 5, So 19, 20 e Galatians 21. chapter 5, verses 19, 20, and 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são which are prostituição, adultery, impureza, fornication, lascívia, uncleanness, idolatria, lewdness, feitiçarias, idolatry, sorcery, inimizades, hatred, porfias, contentions, emulações, jealousies, iras, pelejas, dissensões, heresias, dissensions, invejas, heresies, homicídios, bebedices, drunkenness, glutonarias avarice, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, não para por aí. which means Ainda tem mais. there are more, Certo? right? Então, quando o homem está longe de Deus, When man is away from God, ele se afunda nesses desejos da carne. he gets drowned in this. Ele vive isso. in these work of flesh. He Só que lives essas coisas, it. But those things, these things, o final do versículo the 21, end of verse 21, ele diz: it says, acerca das coisas, ou acerca das quais of vos which declaro, I tell you, como já Dante vos disse, beforehand, just as I que os also que told cometem you, tais coisas that não those who herdarão practice such o reino things de will Deus. not inherit the kingdom of God. Aquele que So the one alimenta esses desejos da carne that feed this, makes these não works of herdarão flesh, o reino de Deus. want to Ponto inherit final. the Pode ver kingdom que tem um of God. ponto final aí nesse versículo. Ou seja, inegociável. So it's negotiable. Isso é inegociável. This is Por que o homem faz isso? Por que o homem ele se inclina para essas coisas? why does Por causa man do tal do pecado. inclines to those things? Because of sin. Por causa do pecado. Então, como eu disse, o pecado ele nos tornou culpados. O pecado ele denegriu, So ele nos matou, cauterizou made us, a nossa sensibilidade the sin para com Deus cauterized our sensitivity to e ele God. nos deixou impuros And it made diante us, de Deus. impure before God. Tudo bem até aí? All good so far? Agora, So now, a salvação, como a gente the disse, salvation, ela é muito as we mais, just mentioned, muito mais it's much more do que simplesmente ser livres do inferno. being free from hell. Ela é muito mais. Como nós lemos, é uma tão grande salvação. As we read, it's a so great salvation. Por quê? And why is that? Ela causa em nós It três causes in aspectos. us three aspects. O primeiro, The first one, nós estávamos como culpados, we were as certo? Por causa do pecado. because of sin. Então a salvação traz para nós Salvation brings to justificação. us justification. Vamos ler lá em Romanos 17, Let's read the book of Romans, chapter 7. perdão, Romanos 5, 17 a 19. Chapter 5, sorry. Romans chapter 5, from 17 to 19. A primeira coisa que nós podemos dizer como aspectos de uma tão grande salvação é o que nós chamamos de justificação. So it's what Vamos ver o que Paulo fala sobre o assunto. What Paul talks about. This,
Romanos 5, do versículo 17 ao 19. From verse 17 to verse 19. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais aos que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida, ou de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. O que é ser justificado? Alguém consegue me dizer? À luz da Bíblia, quando a gente fala de justificação, alguém consegue me dizer que justificação? O que é essa justificação? Com base nesses versículos que nós lemos. Não precisa ter vergonha, porque eu vou falar errado. Não tem. É só quiser responder, fica à vontade. Eu acho que sejamos justificados por não conhecer a Deus, né? O seu amor, sua misericórdia, por morrer por pessoas que não mereciam. Sim, mas o que seria essa justificação? Assim, ó, ele nos justificou. O que é isso? Que éramos condenados. Éramos condenados e agora? E agora ele nos justificou. Que tem uma palavra que eu quero que vocês falem. Éramos condenados e ele nos Resgatou. Libertou, livrou, Comprou. Não. Uma palavrinha. Que acontece, ó, vou dar uma dica. Que acontece no tribunal. Quando um juiz bate o martelo e fala, você está ou você é? livre, Não. condenado, Não, é absolvido, inocentado. Aleluia, Jesus. A justificação é nos tornar inocentes. Oh, glória. Entende? Por quê, amados? Porque éramos culpados. Só que a justificação nos inocenta da culpa do pecado. Não é o que Paulo está dizendo? Vamos reler agora o que Paulo está dizendo? Que ele diz assim, vamos ler o 18 e o 19. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, que ofensa é essa? A desobediência de Adão, o pecado, certo? Veio o juízo para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, que foi Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, aí é inocente. Hã? Inocente aqui? Eu não vou saber falar isso não. Veio nos inocentar da condenação. Tudo bem até aí, irmão? Então o que é a justificação? O que é a justificação? É nos tornar inocentes. Por causa do pecado, nós estávamos prontos para ser condenados. Mas por causa da salvação, quando Deus olha para a humanidade, Ele vê o sangue do seu Filho sobre nós e Ele fala, ali está um inocente. Não vou. Essa é a justificação. Então, quando Deus olha para nós, hoje, para você e para mim, Ele não vê o pecado que estava te condenando.
which was condemned. Ele vê o sangue de He Cristo sees na sua the vida. blood of Christ in our life. Então, por ele ver o sangue do seu filho te cobrindo, The blood of his son covering you. o sangue de Jesus Cristo é um sangue The blood of inocente, Jesus Christ is é um a sangue innocent puro, blood. It's a que nos pure blood. comprou. Lembra que a gente falou lá no início da aula? Remember what Que we nos talked comprou. about at the beginning of the class? Então, por isso agora, Obrigado, Jesus. ele nos vê, Deus nos vê So that's como why inocentes God da sees culpa do us pecado. as an innocent of the guilt of sin. Por isso era necessário o derramamento de sangue. Porque pela lei mosaica, Because by the sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. there is no sins remission. Tudo bem até aí? Amém? Alguma pergunta na parte da justificação? Any question about justification? Então vamos lá. Salvação é só ser livre da condenação? So salvation is just Não. free of the condemnation. No. Salvação nos traz a inocência, Salvation brings to us que nós chamamos de what we call justificação. justification. Não é justificativa, tá, mano? Justificativa é outra coisa. Justificativa é o que tu dá por ter faltado o trabalho. Certo? Tranquilo? Não? Eu espero. Enquanto isso eu bebo água. Justificativa. Uhum. Aqui em inglês é a mesma palavra. Vai ser a mesma? E aí complicou, hein? Obrigado, Jesus. Não é desculpa de... Você dá pra... tentar... How do you say when, for example, you miss an appointment that you are not supposed to miss, and then you go there and say, "Yeah, I missed the appointment because of traffic and so on." How do you say this? Rationalize. Yeah. So it's justification and not rationalizing. Ok? Então pra nós, So for us, justificação justification é o justo juiz is te declarar judge inocentado innocent da culpa do pecado. of the guilt of sin. Tudo bem? Okay? O segundo aspecto da salvação que causa em nós, In Portuguese, it's the same word. certo? So O segundo aspecto the second aspect, da tão grande salvação que causa em nós, em você, em mim, which causes in us é o que nós chamamos de regeneração. regeneration. Aqui tem um ponto So interessante, here, there's an interesting point. porque a nossa carne, Because our flesh, presta atenção nisso, a nossa carne, ela não foi our regenerada, flesh wasn't regenerated porque a nossa carne because our ainda é flesh pecaminosa. is still a sinner. Eu sou tão pecador I quanto am vocês, as sinner as you, e vice-versa, and vice versa. porque a nossa carne, Because our flesh, ela ainda é de estado pecaminoso. it is still in Quer uma prova disso? sinner state. Por que tu fica doente? You want to prove of that? Por Why que tu do tem you get tristeza? sick? Why do you feel Por bad? que tu chora de tristeza, desgosto, decepção? Because of sadness. Porque a nossa carne ainda não foi regenerada. Hasn't. Quando que isso vai acontecer? Quando When Jesus is going to voltar. happen? When Jesus comes Aí back. os nossos Then corpos our serão bodies transformados will be transformed. e seremos semelhantes a Ele. See, E assim como Ele é, and nós like o veremos. Meu Jesus. Aleluia. Só que a salvação, But salvation ela causa uma regeneração. causes a regeneration. O que é a What regeneração? is the regeneration? É reconstrução. It's Não a é isso? rebuild. Se essa parede So aqui, this wall, for ela está example, descascando, the ela tem uns is buracos, off, está and podre. it has some Nós holes. vamos fazer o que com ela? Regenerar essa parede. O que? Vamos tapar o buraco, vamos passar uma massa de novo, vamos pintá-la. Não é isso? Essa regeneração aconteceu em nós aonde? No espírito. O nosso espírito
foi regenerado. Regenerated. Por que você sente a presença de Why Deus? do you feel the presence of Porque God? o seu Because espírito your spirit foi regenerado. was regenerated. O seu espírito é o que te liga com Deus. What connects you to God? O nosso Our espírito spirit, foi regenerado. it was regenerated. Por isso que agora nós, quando oramos, sentimos a presença de Deus. Por isso que quando estamos aflitos, nós sentimos um refrigério dentro da nossa alma. Porque dentro de nós aconteceu a regeneração. Logo, voltamos a ter comunhão com Deus pelo Espírito. Então, amados, quando nós olhamos para a regeneração, nós vemos o nosso estado espiritual sendo de novo reconstruído, reavivado, para que nós possamos sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus e ainda mais. Vamos ler? Duas referências que eu quero ler. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, John chapter 1, versículo 12. verse 12. João 1, 12. Ele vai dizer: John chapter 1, verse 12. mas a todos But as quantos many o as receberam, received him, deu-lhes o poder he gave de the serem right to be feitos children of God, filhos de Deus, aos que creem those no who seu believe nome. in his name. O que isso quer dizer? What does it mean? Que a regeneração The regeneration do nosso espírito of our spirit nos tornou a ser sensíveis, made us to become nos tornou a comunhão com Deus. sensitive, made us to have Agora, por causa disso, God, and now because of Deus God nos deu o direito gives us de the right sermos chamados to be called seus filhos. his son. Eu não sei se você entendeu isso, Become his mas children. nem todos são filhos de Deus. I don't know if you understood that, but not Que a gente vê aí no mundo not everybody se tornou um ditado popular. Eu também sou filho de Deus. Não. It became a popular saying, I'm also Porque a Bíblia son of diz- God. A Bíblia diz o No, seguinte: the Bible says that todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. power to be Aí olha a última condição: aos que creem no seu nome. them that believe. De quem que ele está falando aqui? De Jesus Cristo. We're talking here. Lembra que Jesus é o ato misericordioso de Deus? É o ato da soberania de Deus para nós? Lembra que nós lemos que é através de Jesus Cristo que nós fomos reconciliados para com Deus? Lembra que nós lemos? To God. Logo, So, só somos filhos de we are Deus only sons of God. se nós recebermos a Cristo, Receive Christ. se nós crermos no seu nome. Believe in his name. Então, nem todos são filhos de Deus, So not everybody is son of God. somente os que o receberam Only the ones who e creem receive no seu him nome. and believe in him. Por quê, amados? Porque é a salvação. Jesus é a salvação da humanidade. É Ele que regenera. It's he E uma vez que somos regenerados, temos o direito de ser chamado filhos de Deus. to be called son of O God. que nós éramos antes disso? What Criaturas. were we before that? Creatures. Todos são criaturas. Creatures of God. Agora, filhos But é só quem recebe a Cristo como Senhor. we're the ones who Esse receive é dado o direito de ser chamado filho. Jesus Christ. For those people. Aí você pode, às vezes, se perguntar: And sometimes que you can vantagem question tem isso? what leverage do I have? What advantage do I have? Que vantagem tem ser chamado filho de Deus? What does it matter if you call it children of God? Nossa, A lot of advantage. se você A tiver lot of filho, benefits. If you have sons, você vai entender ainda mais. if you have children,
you will understand even more. Uma coisa One thing is é uma criança chegar na minha casa pedindo a child ajuda. to come to Outra me. coisa é minha filha falar, pai, me That's my ajuda. help. Other thing is my daughter says, Father, can you help me? Você entendeu isso? Do you understand that? Uma coisa One é thing chegar is um desconhecido unknown. e pedir ajuda. A person that you don't know about. Outra coisa é o pai olhar e falar assim, não, é meu filho que está pedindo ajuda. Father to look and say, no, it's my son. E aí Jesus Cristo fala And em Jesus suas Christ parábolas says in one of his que parables nessa vida, that qual o this pai life que o filho pedindo um pedaço de pão lhe dará uma pedra? asking for a piece of bread will give him a rock. Aí Jesus diz assim, quanto mais o nosso pai que está no céu, Much more tudo our que tu Father pedires, ele te dá, porque tu é filho. ask, he will give you. Give it to you because you are a son. Foi te dado o direito de ser chamado filho de Deus. Right? Call it son. Tudo bem até aí, amados? All good so far? Se não tiver, fala que a gente explica de novo. Then raise your hand and we will explain it together. Jesus, quando So Jesus, encontrou Nicodemos, when he had lá em João capítulo 3, Nicodemus in John chapter 3, Nicodemos era um mestre, um doutor, não é isso? Um conhecedor de tudo. Jesus encontrou com Nicodemos. Jesus, E aí esse texto tem 5 versículos, eu quero ler com você. this text has 5 verses and I want to read it. É João 3, versículo 3 a 8. From verse 3 to verse 8. Que ele diz assim: It reads as follows. Jesus respondeu-lhe e disse: Jesus answered and said, na verdade, te digo assuredly, I que say aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Nicodemus said to him, como pode um homem nascer "How sendo can a velho? man be born when Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? womb and be born?" Jesus respondeu: Jesus answered, na verdade te I digo say to you, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Está falando da regeneração espiritual. Versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A regeneração é a regeneração do nosso espírito. E por isso temos de novo comunhão com Deus. Tudo bem até aí, irmão? Então vamos lá. Primeiro aspecto da salvação qual é? Justificação. Justificação. Não se esqueça disso, amado. Isso aqui é para a gente guardar. Isso aqui é princípios. Lembra que a gente está falando sobre princípios doutrinários? Nós que somos cristãos, nós temos que saber isso igual você sabe a tabuada de 2. Just like you know how to sum or Primeiro aspecto da salvação. but the first aspect of Qual? salvation. Justificação. Vamos lá, igreja, todo mundo. Let's go. Justificação. Vamos falar de novo. Justificação. Primeiro aspecto da salvação. Justificação. O que é justificação? What is justification? Tornar inocente. To make O que é justificação? Todos. What is Tornar inocente. Segundo aspecto da salvação. Second aspect of salvation. Todo mundo. All together. Regeneração. Segundo aspecto da salvação. Aspect of Regeneração. O que é a regeneração? What is regeneration? Ei, Nascer de novo. nascer de novo. Born again. O que é a regeneração? What is regeneration? É a regeneração do corpo? Is it the flesh? É do quê? The body? Do espírito. No, the spirit. Segundo aspecto da salvação? Second Regeneração. salvation. O que é regeneração? Nascer de novo. Amém?
Amen? Então o seu espírito So your foi spirit regenerado. was regenerated. E qual o benefício dessa What is the regeneração? benefit of this regeneration? Não, que foi falado aqui que nos deu o direito Ser filhos de Deus. de ser chamado filho de Deus. We call it son of God. Qual é a vantagem de nós sermos regenerados? Ter o direito de sermos chamados filhos de Deus. Regenerated, Tudo bem? the privilege to be Terceiro e último aspecto da salvação third aspect of the salvation. é o que nós chamamos Is de what we call santificação. sanctification. Lembra que nós falamos que por causa do pecado nós nos tornamos Because of impuros? sin, we became, Porque o pecado faz a gente se inclinar sempre para as coisas que desagradam a Deus, que nos torna imundos, que nos torna sujos diante de Deus. Certo? A palavra santidade, So the word, quando você ouve essa palavra, santidade, hear this word, o que você entende de santidade? Quem pode me dar um exemplo understand do que é ser santo? Who can tell me an example of Separado. what's being holy? Sem pecado. Sem pecado, Without você sin, falou? Separado. Separado. separated. Mas o que? What else? Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Mais o que, gente? Likeness. Ser limpo. Ser limpo. Veja bem, terceiro aspecto da salvação, Aspect of the salvation. ela nos traz santificação. It brings us sanctification. Essa santificação This sanctification nos torna santos. makes us saint. Agora, você pode dizer assim, santo ninguém You é. can tell me holy nobody is. E realmente ninguém é santo como Deus é santo. Nobody is holy as God is holy. Então vamos entender que santo So é let's esse? understand which holiness is this. Nossa irmã disse que santidade é o quê? Sanctification is Separação. separation. Nós estávamos lá, We were there, afundados drowned numa lama de pecado. in a sin of mood. Mood of sin. Lembra da fazenda que nós estávamos na fazenda? Nós falamos no início da conversa? The beginning of our Nós estávamos lá na fazenda, levando chibatada. farm. Aí Jesus Cristo falou assim, And Jesus Christ sai said, dessa fazenda leave this e vem farm pra cá. and come here. O que ele fez? What Nos he did, separou. he separated us. Logo somos santos porque somos separados Holy because daquilo we que nos were tornava impuros. separated of what would Somos santos porque não participamos mais daquilo que nos escravizava, mas agora somos propriedade peculiar do nosso Deus. Não é porque você não tem mais pecado, não é porque eu não peco, não é por causa disso que eu sou santo, como aspecto da salvação. Nós somos santos porque não servimos mais ao pecado, fomos arrancados de lá e colocados agora sobre o comando e o domínio do nosso Deus. Tu és santo, tu não volta para lá, hein? Isso é santificação. A tão grande salvação que nos alcança nos tirou de toda a impureza, de tudo aquilo que nos afastava de Deus e nos colocou como propriedade de Deus. Isso aqui é separado, ninguém toca. E quer uma prova disso? O inimigo não pode tocar na tua alma porque você é propriedade de Deus. Eu creio nisso. O inimigo só toca na sua alma se o dono da tua alma deixar. Eu creio, Jesus. Aleluia! Isso é santificação. Vamos ler em 2 Coríntios 5,17. Novamente. 2 Coríntios 5,17. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Segunda Coríntios 5,17, ele vai dizer: Corinthians chapter 5, verse 17. Include this part.
Assim que, Therefore, se alguém está em anyone Cristo, in Christ, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, aquela escravidão do pecado, aquele lamaçal, aqueles hábitos, as chibatadas, o tronco que te amarrava, já passou. Eis que tudo novo se fez. Eu recebo, Jesus. Aleluia. all things have become. Então, recebemos a santificação So we receive the sanctification por ter sido tirado de onde estávamos e nos tornado separados. and became separated. Você e eu não somos mais do We mundo. are not from the world. Não pertencemos ao We don't mundo. belong to the world. Nós fomos We comprados. were bought. Nós fomos We resgatados. were rescued. Nós fomos salvos, We were libertos. saved, set free. Pertencemos a Deus. Belong now to God. O que isso quer dizer? What does it mean? Lembra que nós lemos Remember what we de Hebreus? the book of Hebreus 3, não foi? Que a gente leu? Da então grande salvação? About so great salvation. 2, 3. Hebrews chapter 2, verse 3. A tão grande salvação, ela causa esses três aspectos em nós. Primeiro aspecto da salvação. Those three aspects. Vamos, igreja, todo mundo. Primeiro aspecto. Justificação, Segundo aspecto. regeneração, Terceiro aspecto. santificação, O que é a justificação? What is justification? inocente, Nos tornar inocentes. Become innocent. A regeneração, o que é? Regeneration. Nascer de novo. Qual o benefício de nascermos de novo? Sermos chamados filhos de Deus. Terceiro aspecto é o quê? santificação, O que é a santificação? separar, Separados. Se somos separados, por que andamos igual ao mundo? Then why we walk as the world? Se somos separados, por que We are queremos separated. viver igual ao Why mundo? do you want to live the world? Se somos propriedade de Deus, por que queremos viver segundo a moda do sistema mundano? To live as the fashion as the world system. Então a salvação So the salvation, é muito mais it's much more do que ser livre da condenação do than to inferno. be free of the condemnation of hell. Porque se somos separados, como vocês disseram agora, Just like you said so. salvação se torna Salvation becomes caminho percorrido. walk. É um caminho que nós andamos, It's a path that we walk, mudando a nossa maneira de viver. changing our way of life. O que nós lemos agora em 2 Coríntios 5,17, amado? What do we Somos nova criatura, e as coisas velhas continuam. passado, all things are new. Eis que tudo, se fez novo. Everything's on se tudo se fez novo, por que tu vive nos velhos hábitos? So if everything is made new or made new one, Se tudo se fez novo, por que tu continua fazendo a mesma coisa? Why are you keep doing the same things? The old things. Então salvação, So amado, salvation é algo sério. is something serious. Salvação não é só oba-oba, Deus é amor, não vou mais ser jogado no lago de fogo. God is love. I'm Não, not não, going não, to não. be, thrown in the lake of fire. No. Salvação envolve responsabilidade. It's about responsibility. Andarmos como salvos. Walk. Quer ver um exemplo? One example, Fazer boas obras. to make good work. Fazer coisas boas Make good things. não é para garantir salvação de ninguém. To guarantee your salvation. Mas fazer coisas boas Make good things. devemos fazer Let's do porque it já somos salvos. because we are saved already. Quem é salvo faz coisa boa. Make good things. Quem é salvo faz boas obras. Make good work. Quer um exemplo? Vamos ver na Bíblia? Efésios 2. Ephesians chapter 2. Efésios 2, 8. Ephesians chapter 2, verse 8. Versículos 8, né? 9 e 10. Verses 8, 9, and 10. Efésios 2, 8, 9 e 10.
Ephesians chapter 2, verses 8, 9, and 10. Diz, porque pela graça sois salvos. For by grace you have Quem é a graça? Who is grace? Cristo. Christ. Não se esqueça disso. Quem é a graça? Who is grace? Então, por Cristo somos Salvos. Christ. por meio da fé. So, Isso não vem de vós, é dom de Deus. yourselves. It's the Paulo gift of diz, God. não vem das obras. Of works. Por quê? Para que ninguém se glorie. Ah, porque eu faço boas obras, eu construí um hospital, né? Eu ajudo os moradores de rua, porque eu sou o cara. Isso aí não te garante salvação, não. Salvação, só Jesus Cristo. Versículo 10. Verse 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou essas boas obras para que nós que somos salvos andássemos nelas. Logo, se somos salvos, We are saved. devemos fazer boas obras. We must do good work. Não para ser, Not to be saved. porque olha o que ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. It doesn't come from works, so anybody. Salvação só em Jesus Cristo, mano. Guarde isso. Salvation only in Jesus Christ. Keep Qual foi o nosso texto básico? Atos 4:12. Bota lá. our verse. The beginning. E a gente encerra. Acts chapter 4, verse 12. Em nenhum outro há salvação. Não é em boas obras, não é ser bom Nor is cidadão, there salvation in não é ter caráter, not to be não é, character. sei lá, Not, I know, ser to diferente. be different. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo que devamos ser salvos. Só Jesus salva. A graça. The grace. Por Jesus Cristo somos salvos. Christ, you're saved. E não vem das obras, It doesn't come para que a gente não se glorie. so we don't. Porém, nós que somos salvos, But however, we devemos andar em boas obras. have to walk in good work. Então, amados, So my brethren, já que somos separados, since we were separated, por que queremos viver no antigo homem, why no do we velho want to homem? live as the Se old somos nova man? We criatura, are new por que creatures. queremos ainda viver nos Why velhos do we atos? want to still be the old habits? Nós We participamos participate de uma tão grande salvação. We participate in a so great A salvação te tornou inocente. Salvation made you A salvação te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Não se esqueça desse benefício. Uma coisa é um estranho vir pedir ajuda a mim. Outra coisa é minha filha me pedir ajuda. E a salvação te tornou separado, santificado. Agora que somos separados, devemos andar de acordo com aquele que nos separou, de acordo com aquele que nos comprou, e fazermos boas obras. Essa é a salvação que ele deu a toda a humanidade. A todo aquele que crê em Jesus Cristo. A todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Só Jesus salva. Amém, amado? Amém. Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.